Você já se perguntou se o seu relacionamento ele te deixa mais preocupado ou se ele te deixa mais feliz? Hoje eu vou falar sobre umas coisinhas aqui que você pode interpretar como alguns sinais. E se você perceber que eles estão acontecendo, eu acho melhor você cair fora. E o primeiro deles na verdade, eu vou fazer um compilado, né, de sinais que estão dentro da mesma sacola, do mesmo saco ali. Seu companheiro ou sua companheira pedem que você libere a senha das suas redes sociais, que libere a senha do seu celular, que exige a senha do seu celular para ela mexer e ver se tem alguma coisa. Aí vai ter gente me perguntando: mas se não tá devendo nada, por que não, né? Por que não? Jamais. Esse tipo de coisa mexe com a privacidade, não só da sua própria privacidade, mas também com a privacidade de outras pessoas que interagem com você. Então, você tem um amigo, uma amiga que precisa da sua ajuda, que quer desabafar algum assunto muito importante que mais ninguém pode saber. E você simplesmente não pode compartilhar. Outras situações, por exemplo, que se encaixam é quando a pessoa que está com você exige que você exclua pessoas da sua vida. Amizades, pessoas do seu trabalho, pessoas que tanto você pode precisar delas no futuro, quanto elas podem precisar de você também. Você não deve se desfazer das pessoas. Você nunca sabe quando você vai precisar de alguém. Aquela pessoa que você excluiu, ela pode ser a pessoa que vai estender a mão para você em um momento difícil. E aí, por conta de um ciúme, de alguma implicância, você não vai ter mais contato com aquela pessoa. E eu não estou falando aqui de bons companheiros, boas companheiras. Estou falando de gente mais tóxica, né? Todo mundo é um pouco tóxico, mas eu tô falando de gente realmente tóxica. Tóxica, né? E quando você começa a permitir esse tipo de atitude, permitir esse tipo de coisa, né, na sua vida, você com certeza vai permitir outras coisas mais bizarras. Você não vai perceber, mas coisas piores vão acontecer. Você sempre começa por aí. Vai começar por aí. Você não pode mais falar com fulano, porque ele é do seu passado. Você não pode falar com a ciclana. E, geralmente, esse tipo de comentário vem com um xingamento, né? Não fica com aquela... Como é que é? Eu já escutei isso e amigos também já escutaram isso. Você não vai falar com aquela vagabunda. E é muito engraçado porque começa a afetar o seu trabalho, né? Começa a afetar a sua família. O seu trabalho, aí você passa a ser uma pessoa que vive numa bolha só sua. Porque você não pode olhar para o lado, você não pode conversar com ninguém, né? E se você estiver fazendo
o que a outra pessoa exigiu, né? Porque tem gente que tá com foda-se. É assim só quando a pessoa tá por perto e tudo bem. Mas aí você começa a se perder. Quando você menos percebe, você tá usando roupas que você não quer, você tá escutando músicas que você não gosta. Até o corte de cabelo é um corte de cabelo que você nem gostaria de usar, mas a pessoa, ela quer que você use aquele corte de cabelo. E podem parecer coisas bobas, mas elas vão, né, juntando. E você, aos poucos, vai perdendo a sua identidade. E isso é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com alguém. E voltando na questão de excluir pessoas, a gente pode falar aqui de família também, né? Um dos sinais é quando a pessoa ela começa a fazer você escolher entre a sua família e ela, a escolher entre seus amigos e ela, a escolher entre o seu trabalho e ela. Isso já emenda já, né, no tópico que eu estava falando. E de perder a identidade, e de você ceder sempre esse tipo de atitude para a pessoa, quando você não faz, ou quando acontece um mal entendido, por exemplo, né, a pessoa olha o seu celular, vê uma mensagem de alguém e ela já interpreta uma coisa absurda. Essa pessoa, ela começa a ficar agressiva com você. Ela começa a te proibir de falar com as pessoas, mais ainda, né? Até com as pessoas do próprio ciclo de amizade de vocês dois. E ela vai estar certa e você vai estar errado. Essa pessoa vai estar certa, você vai estar errado. Ela vai poder sair com as pessoas, vai poder conversar com as pessoas, mas você não. Porque você é a pessoa safada, você é a pessoa que não é confiável, mas ela ainda está com você. Ela está te possuindo, né? Ela está te possuindo. Quando você menos esperar, essa pessoa pode te agredir fisicamente. Acredite. É questão de tempo para isso acontecer. Questão de tempo. Pode demorar 1 mês, 1 ano, mas isso vai acontecer. Escreva isso que eu tô te falando, isso vai acontecer. Pode ser homem, pode ser mulher. Isso vai acontecer. E o que você... outra coisa, né? Que acontece bastante nesse tipo de relacionamento é as suas conquistas, elas passam a ser diminuídas. Então, se você juntou dinheiro, comprou um carro novo assim, né? Pode ser novo, pode ser usado, mas você comprou um carro para você conseguir trabalhar, a pessoa ela vai arranjar alguma forma de diminuir isso que você fez, né? Então ela vai falar assim, nossa, você podia ter comprado um carro melhor, né? Você podia ter pesquisado mais, né? Meu pai ou fulano disse que o seu carro não é bom, não. Nossa, mas ele não é muito confortável, né? Ele não tem som, não, seu carro? Mas ela sempre vai querer que você leve ela nos lugares de carro, que você faça tudo que ela quiser de carro, de moto, de carro, de caminhão, que seja. Mas ela sempre vai arrumar uma forma de diminuir o seu esforço. Se você ajuda ela,
por exemplo, você ajuda a pessoa a estudar para passar numa prova, a pessoa, ela que tinha que estudar e não estudou, ela vai fazer a prova, vai sair mal na prova e vai te culpar. Eu lembro uma vez que uma ex-namorada minha, de vez em quando a gente trocava as provas, né, na faculdade que a gente fazia juntos. E aí teve uma vez que a gente trocou a prova, ela não saiu bem na prova, porque eram provas diferentes, eu não tinha estudado para aquela parte. E aí eu tirei nota boa e ela tirou nota ruim. E aí depois aconteceu o inverso. A gente trocou a prova e aí ela ficou com a prova que eu respondi bem, e aí eu peguei a parte que eu não consegui responder, e aí eu saí mal. Na outra ela tinha me culpado. Nessa agora, ela cagou pra mim. Não importava se eu tinha tirado nota boa, o que importava era só que eu tinha tirado nota ruim. O que importava é que ela tirou nota boa e que eu fui incompetente. Então esse tipo de coisa vai acontecendo, né, e você não percebe. Quando você vê, você já foi engolido por aquilo, você se tornou uma pessoa sem identidade, você não consegue mais voltar para si, e eu vou falar por experiência própria, isso vai acabar com você. É por isso que muitas pessoas acabam cometendo, né, elas acabam tirando a própria vida por conta de relacionamento. Muitas dessas pessoas, elas não sabem mais quem elas são, por terem abdicado de si mesmas, né, por terem cedido tantas vezes em prol de outra pessoa e esquecerem de si mesmas. Então, o que você tem que fazer, né, quando isso acontecer? Ao menor dos sinais, quando a pessoa chegar assim e falar para você, por exemplo, eu tenho autismo nível 1 de suporte, eu não entendo muitas coisas, eu não entendo muito as entrelinhas, né? Por isso que, inclusive, eu me meti em muitas enrascadas. Eu não entendo muito jogo, né? Eu não sei a palavra que eu posso usar aqui. Muito jogo de relacionamentos, né? Linguagens em que a pessoa quer que você interprete essas linguagens, né? Eu terminei um namoro no começo do ano por conta disso. A pessoa exigiu que eu entendesse o que ela queria. Só que comigo não funciona assim. A pessoa ela tem que falar para mim o que ela quer. Ela tem que falar: Felipe, olha, eu não tô gostando disso, quero que você faça tal coisa pra gente equilibrar. Mas a pessoa, ela falou pra mim que ela queria que, vamos, entre aspas, ela não falou com essas palavras. Cachorro latindo. Ela não falou com essas palavras, mas ela queria que eu adivinhasse, basicamente, o que ela queria, né, que eu sacasse, né, de acordo com o contexto das coisas, o que ela queria, as necessidades dela. Para mim, isso não funciona. E daí eu falei para ela: ó, então melhor a gente terminar antes que daqui a alguns meses a gente se odeie. E aí a gente terminou. E quando você perceber esse tipo de atitude, né, não que ela seria tóxica comigo, mas eu usei como exemplo. Ela nunca foi tóxica na verdade, mas eu só usei isso como exemplo. E uma das coisas que você não pode jamais abrir mão
Até porque, né, num relacionamento, né, nem sempre abrir mão de algo é algo tóxico, né? Você tem que colocar na balança, né? Você precisa ver o que você pode abrir mão e o que você não pode. Mas tem algumas coisas que você jamais deve abrir mão, que é a sua família e os seus amigos. Aliás, sua família, seus amigos e o seu trabalho. Esse tipo de coisa não pode ser atrapalhado por relacionamento. Porque se o relacionamento atrapalha o seu convívio com sua família, com seus amigos, e atrapalha o seu trabalho, o seu ganha-pão, tem alguma coisa muito errada mesmo. Então, o que você deve fazer? Quando você perceber alguma dessas coisas que eu falei no vídeo, termina. É a melhor opção. Você não deve aceitar nenhuma dessas atitudes, nenhuma dessas exigências. Você não deve perder sua identidade. Você não deve sair de si mesmo. Caso você não queira terminar, o que eu não aconselho, você deve deixar as coisas bem claras. E se a pessoa te retrucar e não aceitar, então tem algo muito errado. Muito errado. Mas eu acho que eu não vou falar muito mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas me fala uma coisa. Você já teve algum relacionamento assim? Você está num relacionamento assim? Se você estiver assistindo esse vídeo, não mostre para sua namorada ou para o seu namorado. Se você estiver num relacionamento assim. E pense muito bem nas coisas que você viu aqui. Porque os seus amigos vão te alertar e você não vai aceitar. Você vai achar que é coisa da cabeça deles. A sua família vai te alertar e você vai achar que é coisa da cabeça deles. Você vai achar que eles não querem o seu bem. E esse é o maior erro possível. As pessoas de fora, elas estão vendo o que você não vê. Mesmo que tenha alguém realmente querendo destruir o seu relacionamento, se essa pessoa está falando alguma coisa, você deve se perguntar, se ela está falando, será que tem alguma coisa mesmo? E aí começa a analisar esses pontos que a gente trata no vídeo. Só pensa. Vai dar certo. Então é isso aí. Se inscreva, tá? No canal. Comente aí o que você achou. E conte alguns relatos aqui também, se você quiser. Curta o vídeo. E compartilha com o seu amigo que está precisando assistir esse vídeo. Com a sua amiga que está precisando assistir esse vídeo. E é isso aí. Valeu.